Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio sobre liderança em design. E agora, trazendo um pouquinho mais de elementos de preparo. O que você que está assistindo precisa, na visão desses líderes que já atuam, para se preparar para ser um líder? O que falta? Quais são os elementos? Quais são as skills, habilidades, técnicas, métodos? O que estudar? Tudo isso. Esses profissionais trouxeram aqui para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre essa visão e também você entender a visão do canal Design Team sobre isso. Então, vamos para o vídeo. Essa questão, ela é bem pesada. Todos são líderes? Será? Será que todos são líderes? Será que é uma questão de desenvolvimento, de talento, de luz divina, de nascer com aquilo? Ou você pode desenvolver? Bem, claramente são questões que abrem para uma boa discussão, né, e que entram em confrontos em relação a essa visão, e não tem problema. A gente sabe que, teoricamente, existe como você desenvolver ali um modelo mental que te auxilie para que você tenha uma visão de liderança e possa atuar como um líder para equipes. E equipes de design também, nesse complemento. Mas, óbvio que vai ter uma linha que vai falar que não. Você nasce sabendo, você tem ali o talento para liderar, para inspirar. Tudo isso é uma boa discussão e bem difícil. E, obviamente, eu tenho aqui uma visão bem dúbia em relação a tudo isso. Tem horas que eu fico na dúvida. Pode ser aquele cara nasceu ali já com, sabe, ele tem talento. Outras vezes eu olho, não, é um modelo que é possível ser construído, obviamente muito cedo, e numa quebra de modelos mentais, da palavra da moda, de mindset, para que aquela pessoa seja uma pessoa inspiradora. Então eu fico sempre nessa, assim, né, nesse termômetro, né, é técnica, é método, é quebra de paradigma mental, seja o que for, mas alguma coisa você precisa desenvolver e ir atrás, isso é fato. Não tem como, não adianta nada você também, então, ter o talento, caso exista talento, e não desenvolver. Não vai ser um líder. Mas então você tem como desenvolver de alguma forma. Então como é que é isso? Todos, então, são líderes? Obviamente que não. Nem todo mundo quer ser líder. Alguns profissionais querem só viver ali tranquilos, né, na sua visão operacional, na entrega, com um desafio bem sossegado. Mas será que esse cara também não precisa ser líder de alguma coisa? Líder do projeto? Bem, olha aí, é uma questão que se eu começar a devagar aqui, eu mesmo vou entrar em parafuso, mas então vamos ouvir as opiniões de outros líderes de mercado. O que eles acham sobre essa pergunta bem difícil? Polêmico esse assunto. Tem o clássico, né? Você pode ser líder de você mesmo? Não é mesmo? Já ouvimos essa piada. Eu acho que para pensar se todos são líderes, talvez a gente precise pensar o que significa liderança, que é diferente de gestão. Eu acho isso muito importante, que é gestão, ela tem uma certa relação com cargo, empresa, um reconhecimento e um cenário que talvez ele é mais institucional. E que ele passa por algumas questões que elas não são tão orgânicas, né? Vai depender de cultura da empresa, se tem vaga, então, assim, são muitas questões quando você pensa em gestão, né? Ela não é tão simples. Quando você pensa em liderança, ela independe de você ter um cargo de gestão. Então, isso a gente ouve bastante, isso é muito importante de ser reforçado, para não causar confusão, principalmente nessa questão, né? Todos são gestores? Não tem tudo isso de vaga. Nem sei se faria sentido ter vaga só de gestores para cuidarem, né, do que X. Mas é muito importante a gente entender que liderança, ela independe de vaga, ela independe das questões de mercado. E então, se todos são líderes, não.
Eu acredito que não, pensando que lideranças são... Uma pessoa ela lidera quando ela é capaz de compartilhar uma visão. Acho que definir, não precisa ser as mesmas pessoas, mas liderança passa por definir uma visão que faça sentido a longo prazo, médio, longo prazo, compartilhar, comunicar essa visão e ajudar as pessoas a tomarem ações para que essa visão se torne realidade. Então, eu acredito muito que a liderança ela passa por esses 3 passos e não necessariamente a gente vai ter a mesma pessoa fazendo tudo. Porque tem gente que é ótima em definir visão, olhar para as evidências, olhar para o mercado, olhar para tendências e falar, nossa, isso aqui faz super sentido para a gente seguir. Tem gente que vai fazer um ótimo papel comunicando, compartilhando essa visão com as pessoas, engajando, falando dessa visão com entusiasmo, com paixão, ou de uma maneira que faça sentido para as pessoas que estão ouvindo. Então, é a comunicação da visão. E existem as pessoas que vão conseguir dar ferramenta, dar estrutura, dar orientação para que as atividades que precisam ser feitas, elas sejam. Parece muito óbvio, mas isso não é tão simples. O trazer uma visão de futuro para algo prático é algo que eu vejo muita empresa sofrendo nessas trocas, tipo mentoria, conversas com colegas, conversa com colegas de fora da área de design, vem muito isso do tipo, tá, como é que eu faço agora isso acontecer? Como é que eu coloco isso no mercado agora? Linda visão, linda pesquisa, mas eu preciso que isso aconteça. Então, pensando que a liderança passa por esses 3 momentos e que a gente precisa de pessoas fazendo isso acontecer, executando, fazendo com que aconteça, não é todo mundo líder e a gente não precisa que todo mundo seja líder. Acho que talvez passe um pouco... Existe uma visão um pouco romantizada de liderança como um todo. Eu não sei dizer se é cultural, mas a gente valoriza pouco quem faz a coisa acontecer. Então, acho que a resposta... Eu não acho que são todos líderes, embora eu acredito que todo mundo influencia o redor, isso com certeza. Você pode influenciar o meio que você tá para que as coisas aconteçam, assim como você pode influenciar o meio que você tá para que as coisas não aconteçam, Existem pessoas que são... têm uma visão talvez mais crítica das coisas e que acabam disseminando isso, que às vezes não estão satisfeitas ou no momento delas ou no lugar delas, e essa visão ela acaba influenciando as pessoas ao redor. Isso é uma influência, você está direcionando vidas e tomadas de decisão e produtos, sim, mas para mim um líder é quem influencia para que coisas sejam feitas, para que tomadas de decisões sejam feitas, para que entregas aconteçam. Esse é o desafio de um líder, Seja em design, seja em qualquer área, É isso, é dar uma visão e ajudar que as pessoas juntas construam essa visão. Então, não acho que todos são líderes e eu também não acho que a gente precisa que todo mundo seja líder. Eu não vejo que liderar é melhor do que ser uma pessoa capaz de tangibilizar e fazer acontecer coisas no dia a dia. Então, acho que para qualquer produto, projeto, Porque é isso, não precisa só ser dentro de empresas ou instituições, agências, consultorias. Isso, a gente tem tantos projetos de compartilhar conhecimento em design que estão acontecendo, então é porque tem pessoas tendo uma visão, compartilhando essa visão e pessoas executando, fazendo a coisa acontecer. Então, acho que essa a minha resposta. Nem todos são líderes e a gente não precisa que todos sejam líderes. E a gente vai se complementando nas nossas habilidades e fazendo as coisas acontecerem. Eu acho que isso é legal. Tá, mas será que todos são líderes? O que eu acho? Eu costumo fazer uma analogia na minha mente que ser líder é como ser pai ou mãe, mas não no sentido de que as pessoas da sua equipe
elas vão ter menos conhecimento que você. Jamais, porque quando a gente fala em ser pai e criar filhos, né? O filho ele chega ao mundo, então ele não conhece do mundo, então naturalmente naquela primeira fase os pais vão fazer um grande papel de ensinar, de guiar, e que depois é compartilhado com amigos, familiares, escolas, enfim. Mas eu não falo nem tanto nesse sentido, porque você vai receber pessoas maduras e muitas vezes pessoas que sabem muito mais do que você em outras áreas. Isso é maravilhoso. Você vai receber parceiros. Mas eu falo da analogia no sentido de que é você dar o seu melhor. É você esperar que os seus filhos sejam perfeitos. Embora você tenha uma grande consciência de que cada pessoa tem uma necessidade, ela vai escolher um caminho, ela vai querer morar em outras casas, né? Vai querer desbravar outros seus horizontes aí, às vezes voltam também, mas o que eu quero dizer é que os filhos eles não concorrem com os pais, tá? Eu acredito que é algo nesse sentido, é você se dedicar para você fazer realmente algo grandioso naquelas pessoas, porque se você for um bom líder, natural, sua equipe pode, enfim, se diluir completamente por diversas situações, diversos fatores, mas as pessoas vão sempre lembrar de você, você sempre será líder, você sempre será referência, tá? De qualquer forma, porque um bom líder, ele é líder sempre, ele não é líder em uma empresa, ele não é líder em uma situação, ele é um líder porque ele assumiu, ele incorporou de fato o papel do líder. Eu acredito que seja basicamente por aí. E aí, muita gente tem filho, mas nem todo mundo vai ser pai ou mãe de verdade. Nem todo mundo vai ser. Então eu acho que é algo parecido. A gente vai ver por aí muita gente em cargos de liderança, mas que não necessariamente são líderes. O líder nato, ele de fato faz aquilo por, eu não sei se é amor, mas por de fato vocação, por muito prazer. Eu diria que seria mais por muito prazer. Ele é um bom líder por prazer e ele é líder naturalmente. É claro que existem caminhos para que você se torne um líder melhor, se torne um excelente líder, que você melhore constantemente. Então, sim, existem técnicas, existem caminhos, né, ferramentas para isso, mas eu acho que o desejo é o que faz o desejo de querer realmente tornar aquela equipe incrível, de tornar, de fazer tudo isso uma referência. A equipe, ela é parte de uma empresa, né? E você precisa também saber conduzir do outro lado, você precisa ter um bom relacionamento com outros líderes. Isso conta. Quando você está sendo líder, a gente sempre fala muito no papel do líder com uma equipe. Mas no final das contas, vai contar muito também como é que é o seu relacionamento com outros líderes, com os seus superiores, para que você consiga performar ao máximo. Não adianta também você só ser um bom líder para a sua equipe, se você de fato não faz um outro tipo de trabalho, porque no final das contas o progresso da sua equipe, enfim, o sucesso das pessoas depende disso também, tá? Então eu acredito que seja por aí. Algumas pessoas elas vão ser líderes, como algumas pessoas vão ter filhos, mas que não necessariamente são pais, e eu acho que isso acontece com a liderança também. Nem todo mundo vai saber ser um líder de verdade. Eu acho que ser líder, acho que todos sim são líderes em algum momento do dia, tá? Não vou nem falar em algum momento da vida. Em algum momento do dia, você vai ter que tomar decisões, você vai ter que direcionar, você vai ajudar outras pessoas a tomarem melhores decisões, você vai colaborar para que outras pessoas se desenvolvam. Então, sim, eu acho que todos são líderes em algum momento do dia. Em algumas... olhando de forma bem, né, no curto, aqui no curto prazo. Eu tenho uma reunião, digamos que eu tenha 6 reuniões em um dia. Em uma vai ser sobre um projeto, uma iniciativa, que sim, eu posso estar liderando. Na outra eu posso estar co-liderando com alguém do time, mas colaborando, ajudando para que essa pessoa tome uma direção certa. Em outra, eu posso ser eu.
a liderada. E porque eu não consigo ser líder o tempo todo. Eu vamos lá, à frente de um time de design, que é assim um time de suporte, a gente suporta POs, a gente suporta PMs, a gente suporta áreas de negócio. Então, o time de design ele precisa ajudar a colaborar com outras áreas. Então, em muitos momentos, sim, eu vou ser liderada e eu quero saber o que eu faço para colaborar, para que você atinja melhores resultados. E acho que isso é saudável, e isso falando no ponto de vista de negócio, de empresas diárias, mas falando no ponto de vista de pessoas também. Eu posso ser liderada em alguma situação por alguém do meu time, sim. E é super saudável, porque o que eu quero é desenvolver líderes também, né? Eu quero me desenvolver como líder e desenvolver novos líderes. Então eu acho que é muito saudável, e eu acho que todos são líderes em algum momento do dia. Eu acredito que sim, todos são... Claro que respeitando bastante a personalidade de cada um, né? Tem pessoas que não se identificam com o papel de liderança, ou não gostam muito de exercer o papel de liderança, mas eu realmente acredito que todos são líderes ou podem se sentir empoderados em relação a isso, independente do cargo, né? Se é um líder, se é um diretor, se é um coordenador, enfim, analistas júnior, sênior, pleno, todos deveriam se sentir confortáveis a exercer o papel de liderança, e eu acho que as empresas têm o papel aí de incentivar isso nas equipes. Inclusive empresas com estruturas muito verticais e hierárquicas, eu acho que tendem a reter menos talentos, justamente por não possibilitar que esses talentos exerçam um papel de liderança independente de seus cargos. Difícil. Eu já vi diversas discussões que acabam distorcendo o conceito de liderança e confundem com ownership, né? Na minha concepção, novamente, liderança tem muito mais a ver com direcionamento, formação, inspiração para pessoas do que determinação de soluções e dedicação tática à entrega. E isso tem muito mais a ver com o perfil e com objetivos daquele profissional em questão. Então, para mim, não são todos que são líderes. Muitos nem desejam ser líderes, tá? Bom, essa é uma boa pegadinha. Eu não vou entrar no mérito da autoliderança aqui, mas eu acredito que, de fato, cada pessoa tem um desejo, objetivo ou afinidade quando a gente fala de profissional. Por isso, sim, todos podem escolher ser líderes e gerenciar pessoas. Mas isso não significa que todos vão gostar ou se encaixar nessa função. Claro que você pode ser um líder técnico ou até de projetos, mas não se engane de que assim você não vai ter que lidar com pessoas. Em todos os casos, liderança vai exigir em algum momento comunicação e inteligência emocional para coordenar ou direcionar as pessoas envolvidas. Eu acho que eu vejo, na verdade, que nem todas as pessoas são líderes, e tá tudo bem também com isso. Eu acho que tá tudo bem não querer ser líder, né? Você pode tomar outros rumos na carreira que não seja a liderança. Você pode se tornar um especialista, pode ser uma pessoa consultora, pode, não sei, explorar 1000 possibilidades. Mas o importante é saber que se você quiser ser líder, você pode aprender a ser líder. Você pode se preparar para isso. A gente não pode ficar com a ideia de que ser líder é um mito, assim, uma coisa que nasceu e é assim. Não, é um trabalho de preparo, é um trabalho de aprender e evoluir como todos os outros trabalhos. Eu acredito no potencial do profissional designer para atingir cargos executivos das empresas. A liderança executiva, ela exige uma capacidade analítica e de resolução de problemas, que em essência é a nossa forma de pensar, é o design thinking. E o design thinking está sendo multiplicado para todas as profissões, e quando você vê bootcamp de liderança executiva, assim, reciclagem executiva, e vai entender o programa na prática, são programas de design thinking. Então, a nossa profissão tem esses ingredientes fundamentais de liderança, o que é um primeiro passo muito legal. E daí passa por uma escolha individual, se você quer ser mais próximo da técnica ou mais próximo de uma discussão estratégica, né? Mesmo assim, tem espaço de liderança para os dois caminhos, tá?
A liderança técnica de design precisa ser guardiã dos processos, dos métodos e das entregas de design. Então, como a gente faz parte de uma profissão que é muito recente e que continua em evolução, se manter atualizado é bastante importante, porque surge muita coisa nova relevante que traz melhorias para a forma como a gente trabalha. Então, cuidar da técnica é um desafio de liderança, assim como você ter uma liderança para a empresa. Se tornar um líder para a empresa, como designer, passa por você se aprofundar numa visão de negócio. Então, conhecer muito bem a empresa e os principais líderes que você tem numa empresa corporativa, conhecer a liderança de tecnologia, de produto, de marketing, pensar junto com essas outras especialidades formas de você alavancar ou a receita da empresa ou reduzir custo, né? Então, você, como liderança de design, deixa de desenhar entregáveis de experiência, é a tela do aplicativo, é a jornada de serviço, é o produto, e você começa a entregar estratégias, começa a entregar novas formas de trabalhar, começa a entregar alavancas de resultados. Então, você nunca perde essa essência de design, você só transforma o seu entregável. Essa é uma forma de crescer na carreira de design que eu acredito muito. Assim, eu gostaria muito de ver a nossa profissão atingindo lideranças executivas, né? Ou seja, liderança executiva é você conseguir participar e influenciar das principais decisões de um negócio, para onde esse negócio está indo, como que essa empresa se mantém relevante no cenário de atuação dela. Então, eu acredito muito que a gente precisa estudar para chegar lá, porque é aí que o potencial transformador do que a gente faz e da forma como a gente pensa pode se instalar de forma muito propositiva numa empresa. Todos são líderes? Eu acredito que não, mas eu acredito que qualquer pessoa pode ser. Então, acho que a melhor resposta para essa pergunta eu diria que todas as pessoas são potenciais líderes. Falando em liderança, o nosso mercado traz desafios absurdos para todos os líderes hoje na área de design e na área relacionada à tecnologia também. Porque nós temos um excesso de vagas, o que não é ruim, né? Quando eu falo excesso de vagas pode conotar de forma negativa, mas não é ótimo, porque mostra que a área de design começa a ser cada vez mais reconhecida como algo importante, e não apenas pela aparência do produto, mas pelo resultado que pode entregar quando a gente fala de processos melhores dentro da empresa, de uma relação com o consumidor mais rica, de uma experiência de marca e produto mais relevante para o consumidor final. Essa pergunta é bem difícil, né? Porque eu acho que, em partes, sim, todos são líderes. Todos têm um pouco de liderança, né? Às vezes uma pessoa vai ser líder, vai ser um líder técnico porque sabe muito de questões técnicas, ou vai ser um líder que sabe muito de UI. Então ele vai ser procurado para aquilo, né? Porque ele domina muito aquele assunto. Então eu acho que sim, que todos, né? Tipo, todos podem ser líderes, mas líderes de pessoas eu acho que é um pouco diferente, porque existe muito material aí sobre liderança, muitas receitas de como fazer liderança, mas eu acredito que poucas pessoas são líderes autênticos, né? Existem muitas pessoas que copiam estilos e poucas que estão sendo autênticos. E quando num momento ali de pressão, é essa autenticidade que vai fazer com que você se destaque e que seja o seu diferencial como líder, né? Então, tem muito a ver com o que eu falei anteriormente,
do líder de design ele ser diferente e ele trazer muito do repertório da vida dele também para a liderança. Eu acredito que todos deveriam ser líderes. Eu não sei se eles estão na sua capacidade máxima de liderança, obviamente que não. Ninguém está, né? Sempre tem um copo a se encher, né? No copo vazio. Mas eu acredito que liderança não é um cargo, liderança é uma postura, né? Liderança é você se deparar com um problema e você impulsionar pessoas, energia, foco para desvendar aquele problema e fazer com que aquele problema deixe de existir ou se amenize, né? E liderança é uma capacidade de influência de pessoas, certo? Você sempre resolve problemas de pessoas, mas as pessoas são a solução dos problemas das pessoas, certo? Acho que é isso.